Bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui promovendo esse evento. Eu sou entusiasta da mediação e arbitragem. Tenho aqui Francisco Maia, um guru dessa área, que milita há muito tempo e como formulador e como operador da mediação e arbitragem. Eu vou apresentá-los da seguinte forma. Francisco, venha cá se apresentar. Aplausos. Sucinto. O presidente, só está me lembrando uma história que ocorre em Minas. E o saudoso político Zé Maria Alckmin chegou no reduto dele lá, eleitoral, e um rapaz esbaforido chegou perto dele e falou: Zé Maria, eu estou com um problema, o senhor pode me ajudar? O que foi, meu filho? Minha esposa está dando a luz e eu fiquei desprevenido. Ele respondeu: você que sabia 9 meses foi pego desprevenido, imagina eu sabendo agora. Então, minha apresentação era muito simples, só falar que eu sou amigo do Arival. Certo? Isso aqui já bastava. Mas eu tenho formação em engenharia civil e direito, milito nas duas áreas, com muito foco, somente na área de arbitragem, menos em mediação, mas eu sou um fomentador na área de mediação. E desde 98 eu atuo como lá na Camargo, como árbitro. Eu comecei em 98, depois fomos expandindo para Câmara de São Paulo, Rio, Santa Catarina, Distrito Federal, e atualmente eu estou presidente da Comissão de Mediação, de Conciliação, Mediação e Arbitragem da OAB de Minas e da Comissão de Arbitragem e Mediação do IBRADIM, Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário. Nós temos dado um foco muito grande para essas áreas do mercado imobiliário, construção, dada a minha formação, porque, como engenheiro, eu iniciei minhas atividades na área de perícia, de avaliação, fui presidente do IBAT de Minas em 88 e depois do IBAT Nacional em 2003. Então há uma interligação muito grande dessas duas áreas. Fui vice-presidente jurídico do Secov de Minas durante 6 anos e atualmente estou vice-presidente do Conselho Jurídico do Sinduscom de Minas, o que o presidente Landim me faz muita vontade. Eu sinto em casa aqui também, né? E trago até um abraço do nosso presidente Renato Michel, que fez questão de mandar uma mensagem, e eu sei que os dois já conversaram a meu respeito. Vou deixar isso à parte, porque eu não sei o que eles falaram, né, Rival? E também do Fernando Guedes, nosso presidente do Conjur, que o Leonardo já confirmou aqui, estará aqui dia 15. Ontem também me mandou uma mensagem para trazer esse abraço especial aqui aos colegas do Sinduscom. Então, eu espero hoje aqui que a gente possa melhorar. E eu queria só, Arival, dizer que a fala, não, mas é muito importante a fala do presidente Landim como apresentação, porque eu tenho lutado muito, seja no CONIMA, onde eu sou conselheiro, no próprio CEPAR, onde eu fui coordenador da Comissão de Assuntos Legislativos, e agora na OAB, a gente fala muito para iniciados. Eu teve um evento em São Paulo, na Associação dos Advogados de São Paulo, foi um evento mundial que aconteceu simultaneamente, e eu falei exatamente isso. Eu olhava na plateia, eu só via pessoal da área de mediação e arbitragem. Então é a mesma coisa de falar do Atlético lá na Arena MRV, que é a arena mais linda do Brasil, mas isso é outro assunto. Mas, desculpa se eu já estou avançando. Eu sabia que ele ia falar do Atlético, por isso que eu disse a ele. E queria convidar agora um dos debatedores, o doutor José Sobreiro, por favor. Seja mais sucesso do que Bom dia, eu já vi que a Arival deu uma chamada em Francisco, eu vou ser bem sintético, depois eu faço os agradecimentos, mas até pelo tema, mediação e arbitragem, eu posso simplesmente sintetizar o meu currículo, que atualmente eu sou vice-presidente jurídico e compliance da Associação Comercial da Bahia e também acumulo a função de coordenador da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem. E também ainda vinculado à Constituição Civil, eu faço parte também como membro fundador do IBDI, que é o Instituto Baiano de Direito Imobiliário, e atualmente eu sou o diretor-geral. Então,
Eu resumo em cima do tema para Arival não me fazer calar. Obrigado, Sobreira. Doutor Alto, esse aqui é mais conhecido que o Papa. Bom dia. Vou ser mais rápido ainda do que Sobreira. Eu sou engenheiro e entrei nesse mundo da arbitragem por acaso. Eu nunca quis isso, né? Porque minha área de concentração sempre foi custo, planejamento, essas coisas. Mas a resolução de uma disputa de engenharia, no âmbito de uma arbitragem, até mesmo judicialmente, envolve o quê? Olhar um cronograma, uma medição, se aquilo estava no escopo contratado, se não estava, assuntos de engenheiro. Eu entrei nisso e não consigo sair. Esse é um tema que prende, que gera muito negócio para quem milita nessa área e que pode ajudar muito as empresas que, no seu contrato, em vez de botar lá foro, fica indicado o foro da comarca de Salvador, colocar as disputas serão decididas na Câmara, ou por arbitragem, na Câmara da Associação Comercial. Chega. Muito bem. Muito obrigado, Alto. Por fim, eu vou me apresentar. Eu sou o cara. Pronto. Como você está? Francisco, por favor. Alto. Eu fiquei até constrangido agora, realmente eu falei tanto que essa área inibida. Mas tudo bem, eu prometo que eu vou ser mais sintético. Pessoal, nosso presidente Landim já nos brindou com uma belíssima introdução, como eu disse, depoimento de usuário, eu acho muito mais importante do que eu tenho que falar para vocês. Mas, porque, de novo, Peraí, eu acho que você não colocou em modo de apresentação. Está em modo apresentação. Só um momentinho, eu posso passar para você? Eu passo. Também está travando. Só tem a rua. Eu sou dessa opinião. Bom, eu vou, enquanto a Jéssica resume, uma ideia nossa hoje aqui é realmente falar da colocação, da implantação, isso que foi colocado aqui já anteriormente sobre os contratos. Eu acho que existe uma tendência nossa a não acreditar nesses institutos. Eu até falei com o nosso vice-presidente da Camargo essa semana, o Pedro Ribeiro, ele me ligou para convidar para os 25 anos da Camargo, que é uma instituição mineira, vai ocorrer agora dia 28, e eu falei com ele que nós temos que ensinar as pessoas a atravessar a rua. As pessoas têm medo da mediação, têm medo da arbitragem. Então, eu trago aqui, abrindo essa conversa, uma pessoa que eu acho que todos aqui conhecem, um exemplo de empreendedor no mercado imobiliário, o Rubens Menin, hoje grande benfeitor do Clube Atlético Mineiro. E o Rubens, quando ele recebeu em 2017 o título de industrial do ano, no seu discurso ele falou uma coisa muito importante, que o maior problema, o maior entrave ao desenvolvimento do Brasil é a judicialização. O Brasil é o país mais judicializado do mundo. E essa realidade da nossa justiça estatal, ela pode ser comprovada todos os anos. Eu brinco que o mês de setembro, ao contrário da música que fala da boa nova, aqui não é boa nova. Quando o CNJ solta o Justiça em Números, esse aí é o último que saiu, referente a 2022, realmente os números são alarmantes. Nós temos mais de 110 milhões de ações em curso, os números são magníficos. Eu chamo a atenção de vocês, eu não estou aqui para defender juiz, judiciário, muito pelo contrário, eu acho que tem coisa errada, mas nós temos que entender que um ser humano que recebe por dia 7 novos processos,
que vem se somar aos 6.750 que ele já tem para administrar, eu acho que isso é desumano. Eu vejo aí, nós lidamos, às vezes, alguns colegas, depois eu passo algo para vocês, 20 arbitragens, eu já vejo a dificuldade que é para administrar isso, eu fico vendo uma pessoa, os números aí, depois... E o que é pior, é que o cenário é mais alarmante quando nós fazemos uma retrospectiva até 2009, que são as estatísticas mais confiáveis do CNJ. Anteriormente, a gente não tinha. Os primeiros anos do Justiça e Número não são tão confiáveis para isso, então nós limitamos a 2009, apenas ilustração. Nós temos crescimento reais de 20% a 30% em todas as medidas de números absolutos. E quando nós falamos em números relativos, que é casos novos por 1.000 habitantes, quer dizer, a população está crescendo, ela não estabilizou não, ela está se judicializando mais ainda, porque ainda cresce 7% quando se fala em processo por 1.000 habitantes, que é muito também, porque a população cresce mais até do que isso. E aí vem o que nós vamos falar aqui um pouco, que mundialmente é conhecido como sistema multiportas. O sistema multiportas, ele procura tirar o foco dessa porta, que é o judiciário. Existe um bordão que nós escutamos muito. Ontem alguns aqui estavam presentes lá no IBAC, nós tivemos um bate-papo lá também. E eu falo que a coisa que a gente costuma ouvir mais recorrente quando há um conflito, o presidente colocou muito bem uma questão, a diferença entre litígio e conflitos. Realmente nós não queremos litígio. Conflito é inerente. Hoje de manhã alguém pode ter tido um conflito, saiu de casa, o sujeito deu uma fechada na rua, tal, ele ficou chateado, que não é um conflito. Não é? Então, o grande questão é que a pessoa hoje, diante de um conflito, ela já sai com aquele bordão, eu vou te levar na justiça. Isso é aquele vício cartorial português que nós carregamos, que o ministro Gilmar Mendes, quando tomou posse no STF, ele disse que é a cultura judicialista que nós temos de ir para o judiciário. Mas muitas outras portas existem que nós precisamos acostumar a usá-las. As principais são realmente a mediação e a arbitragem, mas existem outras e eu quero incluir comentar. Bom, esses são os chamados métodos extrajudiciais de solução de conflitos, que assim eu gosto de intitular. Mas tem gente que gosta de falar que é alternativo, isso é polêmico, porque diz que não é alternativo, é adequado ou apropriado, né? Aí me faz lembrar aquela velha frase de Shakespeare, em Romeu e Julieta, né? O que é um nome? Uma rosa, se ela tivesse um outro nome, ela continuaria a exalar o mesmo perfume. Então, o que nós vamos chamar não interessa. O que interessa é que aqui nós temos caminhos que formam esse quadro das soluções de conflito, que nós temos de um lado o que nós chamamos dos autocompositivos, que as próprias partes elas constroem a solução. Pode ser de forma direta na negociação ou indireta, que é a mediação e a conciliação, que tem um terceiro que participa disso. E os heterocompositivos, que são a arbitragem judiciária. Heterocompositivo porque tem uma decisão. A arbitragem é voluntária. Eu não posso amanhã comprar um imóvel de uma construtora que não tenha previsão de arbitragem e lá na associação comercial pedir ao doutor Sobreira que intime a construtora para participar de uma arbitragem, salvo se ela aceitar. Aí é claro. Então ela continua a ser voluntária. Já no judiciário, não. Se vocês receberem uma citação no oficial de justiça, vocês vão ter que se defender. Senão vai correr a revelia. Então a diferença é só essa. Um é voluntário, o outro é compulsório. Bom, essa figura metafórica que nós construímos, chamada pirâmide da solução de conflitos, ela procura exatamente mostrar essa escala desses métodos, que tem na base a negociação e no topo o judiciário. A ideia é que quando a gente sai da base para o topo, aumenta a litigiosidade, aumenta o formalismo, aumenta a intervenção de terceiro e ela tende a ser mais duradoura. Mas o judiciário tem que ficar no topo, porque nenhuma dessas terá eficácia isoladamente. Se alguém não quiser cumprir, ainda que seja um acordo numa negociação direta,
nós temos que buscar o judiciário efetivar aquela solução. Falando um pouco de mediação. O que é a mediação? A mediação é um instituto em que duas partes, diante de um conflito, procuram um terceiro neutro, imparcial, que irá participar desse processo, desse procedimento, para que as partes construam a solução deste conflito. Então, o mediador, ele não intervém, ele não decide, ele é um facilitador para que as partes construam a solução. Já na arbitragem, nós temos duas situações. Normalmente, nas arbitragens maiores, nós temos um tribunal arbitral. Esse tribunal, ele é sempre em número ímpar. Eu nunca vi mais do que 3. Acho que o Alto também nunca viu, né? Também não tem notícia. Ou nós temos a figura do árbitro único, principalmente em arbitragens de menor escala. A questão da arbitragem é que ela é diferente da mediação, porque o árbitro decide. O árbitro, ele vai colatar uma sentença que é um título executivo judicial e tem o mesmo valor de um acórdão que buscou, inclusive, instâncias superiores, transitado em julgado, porque ela não cabe recurso. Então, eu digo uma coisa para vocês. A arbitragem, ela tem um condão também de ser uma proteção do contrato. Por quê? A pessoa que aceita uma cláusula de arbitragem, ela está dando um sinal que ela quer cumprir o contrato. Tá? Eu tive um caso de um empresário que encontrou-se comigo num almoço na casa de um amigo comum. Nós estávamos se servindo. Ele me puxou e disse: rapaz, veja você falando em tanto de arbitragem, você acredita que eu procurei o fulano de tal para fazer um contrato com ele? O advogado sugeriu uma cláusula de arbitragem. Ele falou: arbitragem eu não aceito de jeito nenhum. Aí eu tive que assinar. E aí? Eu falei: você assinou? Ele falou: vou ter que assinar. Eu falei: cuidado, porque ele não quer cumprir. Cuidado. E nós tivemos uma empresa nossa, um contrato de locação, que foi assinado antes da obra ficar concluída. E quando a obra estava faltando 3 meses, eles procuraram fazer uma readequação, negociação do contrato. Questões de valores e tudo. E num determinado momento, o cara falou: não, nós estamos querendo mudar a cláusula de arbitragem. Era o meu filho que estava até conversando lá e me ligou. Eu falei: meu filho, levanta e vem embora. O contrato já está assinado. Questão do valor, nós já concordamos tudo. Isso eu não tiro. Não deu outro. Em 6 meses eles romperam o contrato, pagaram tudo, não discutiram, e eu duvido que teriam pago se não fosse cláusula arbitral. Porque realmente eles tinham que cumprir o contrato. Né? Bom, hoje nós temos discutido muito isso. O Brasil passou, nos últimos quase 30 anos, por 3 grandes movimentos. O primeiro deles, em 96, quando foi sancionada a lei de arbitragem. Em 2006, quando o CNJ, na gestão da ministra Ellen Grace, criou a Semana Nacional da Conciliação, que foi agora, dia 6 de novembro, inclusive. E em 2015, quando foi sancionada a lei de mediação. São 3 grandes marcos temporais que demonstram a vontade do legislador, a vontade da sociedade brasileira, inclusive do judiciário, da própria OAB, em prestigiar esses livros. E hoje nós perguntamos o que tem pela frente, o que nós ainda temos de novos métodos. Hoje eu vejo 4 grandes métodos que nós temos trabalhado. O primeiro deles é a ouvidoria. Ouvidoria é um sistema interno de filtro, de solução de conflitos, que tem funcionado principalmente no ramo de seguros, com algum sucesso, que a SUSEP obriga. E teve uma experiência que eu quero trazer para vocês de São Paulo, em que uma construtora contratou um mediador para melhorar a relação interna, porque estava tendo conflitos, inclusive
interno de comunicação, porque uma das coisas que a mediação atua muito, com muito sucesso, muito bem sucedida, é na questão da comunicação. E esse mediador, ele resolveu visitar as obras da construtora e convidou os vizinhos para conversar, dizendo que ele era uma pessoa para atender alguns problemas. Todos vocês sabem, a questão de vizinhança é complexa, seja em locação, seja em construção. Nós temos um histórico muito grande disso. E aí, numa obra, esse caso foi relatado, numa situação que nós estávamos presentes, um dos vizinhos, um casal já mais velho, procurou essa pessoa no final da reunião e perguntou se poderia conversar com ela. Falou, perfeitamente, eu estou aqui para isso. E quando foi conversar, falou, nós já consultamos o advogado, estamos para entrar com uma ação contra a construtora, inclusive pedindo a paralisação da obra. Eu falei, mas o que houve? Por quê? O que está acontecendo? Eu estou aqui. Eu falei, não, nós já tentamos aqui. O que acontece é o seguinte, que em São Paulo as entregas são feitas à noite em determinados locais. E o barulho que o portão faz ao abrir e fechar é ensurdecedor, nós não estamos conseguindo dormir. A gente já vê aqui, reclamou, eles não dão atenção para nós. Então, ela, num esforço muito grande, né, quase que teve que levar o presidente da empresa para botar uma graxa no portão e acabar com o problema. Porque ninguém ouvia o vizinho lá na obra. Então, esse terceiro, ele entrou e acabou por ser canal de comunicação. Nós temos a adjudicação, que é uma forma de solução de conflito pontual em contratos, em que quando surge algum conflito, obviamente, através de um mecanismo já previamente contratado, escolhe-se um adjudicador, que ele vai lá no prazo curto, 30, 60 dias, ele tem que dar uma decisão, uma opinião, de acordo com o contrato, para tentar resolver aquele conflito. Mas ele entra de forma pontual. Já o Comitê de Resolução de Disputas, que é o Dispute Resolution Board, é um nome internacional, que é conhecido no Brasil como Comitê de Resolução de Disputa, ele já é diferente. Já é um painel que acompanha a obra desde o seu nascedouro e com visitas frequentes, ele tem uma visão muito direta, muito clara daquela obra. Essa discussão passa muito, claro, por uma questão de viabilidade. O painel de especialistas não é barato. Então, nós temos uma proposta que já vem de algum tempo, ela vai se renovando, agora em dezembro, novamente sai um artigo nosso na revista do Secov de São Paulo, que é a possibilidade, inclusive, de nós termos não um comitê de 3, mas de 1 ou até de 2, que possam acompanhar a obra, por exemplo, numa frequência bimensal. Isso já existe hoje, já está se implantando no Brasil em diversas obras, e que, na ocasionalidade de haver um conflito, ela entra, esse comitê que já está acompanhando a obra, questão de cronograma, Aldo, você imagina a facilidade que é para quem está lá todo mês ou de 2 em 2 meses, por exemplo, vendo a obra andar, vendo o caminho crítico sendo impactado, por exemplo, e sabendo o que motivou aquilo. Então, um dos grandes problemas que nós temos, ontem lá no IBAP eu falei, eu considero o CRD ou DRD o legista que assistiu à cena do crime. Enquanto que fazer perícia 10 anos depois, você sabe disso, eu estou com um caso desse hoje na CCBC, você fazer uma perícia 10 anos depois é exumação de cadáver, gente. É um negócio difícil. Você tem documentos que já não existem, memória que já não existe, as pessoas não estão lá, até se esquecem. Então, o Comitê de Resolução de Disputas nós vimos como um grande aliado. Eu ontem lá no IBAP falei sobre isso e citei um caso de um contrato do SUT que eu acompanhei em Belo Horizonte por questões profissionais do contrato, sugeri colocar um especialista, era um contrato de 50 milhões, e o pessoal não quis. Eu imaginei que em torno de 250 mil se gastaria para botar uma pessoa todo mês lá. Passou 6 meses, a consultora apresentou um claim de 3 milhões já, eles tiveram que negociar, porque a obra tinha prazo de ser entregue, tinha multa contratual se não fosse entregue no prazo, porque não tinha uma definição. Eles ficaram presos
a esse pleito do contratado, e acabou que, se tivesse uma pessoa com esse poder do CRD, a obra pelo menos teria garantia que não iria parar. Poderia até ter um desdobramento futuro, mas naquele momento se resolveria e a obra continua. E por último, a avaliação neutra, ela é muito importante aqui, porque quando eu falo de mediação, existe uma conotação técnica, eu não consigo sair da mediação se eu não tiver uma avaliação neutra. Por quê? Porque o impasse da questão técnica, ela não permite uma composição unilateral das partes. Eu dou aqui 2 exemplos que eu vivi. Esses exemplos são por mim vividos. Um foi um caso de um senhor, um médico, tinha um laboratório em Belo Horizonte, tinha 8 herdeiros. Eles não tinham brigas, não tinham conflitos. Mas, obviamente, quando entra patrimônio no meio, acende-se a luz amarela. Tá? E, para evitar isso, um genro dele, que me conhecia, sugeriu o nosso nome. Os outros acataram, nós fizemos um trabalho de avaliação, entregamos para eles um plano avaliatório do patrimônio do pai que havia falecido. E com isso eles se acertaram, mas partindo de algo, de um terceiro, neutro, imparcial, que ofereceu para eles. E o outro foi um claim de obra, que também, no final de obra, construção de uma grande subestação de energia, foi apresentado um claim e eles ficaram brigando, literalmente, o departamento técnico da concessionária com o departamento técnico da empreiteira. E não chegava a lugar nenhum, porque cada um se enraizou de tal forma nas suas posições que não andavam. Então, com a contratação de uma avaliação neutra, onde todos os clientes foram analisados um a um e oferecido uma sugestão, porque ele não tem poder adjudicatório, mediante esse parecer, que ele é feito, primeiro com um termo de referência. O termo de referência é uma construção tripartite, das duas partes com o avaliador neutro. Então ele se estabelece conjuntamente os critérios. É como o termo de referência que hoje está se usando muito em perícia arbitral. É a bola da vez, né? Agora na Arbitration Week em São Paulo, isso foi até tema de um evento lá. Naquele momento você estabelece critérios. E mais ainda, quando o avaliador neutro entrega seu parecer, ele é submetido às partes para esclarecimentos. E esses esclarecimentos se incorporam à avaliação neutra. Então, ele traz todo um arcabouço técnico que permite às partes avançarem nesse assunto. Indo para o nosso setor. Vocês imaginam estes players se interagindo? Pode até ter mais um ou outro, mas eu acredito que aqui nós varremos quase que a totalidade dos players que interagem nisso. Cada relação dessa entre um e outro é uma possibilidade, um conflito. Incorporador, consultor, projetista, consultor, instituição, empreiteiro, usuário, vizinho. Vizinho. Pode parecer estranho falar em incorporação, em construção, falar em condomínio, mas eu trago aqui um depoimento de quem, no ano de 1996, teve o privilégio, doutor Sobreira, passar uma tarde com o professor Caio Maia da Silva Pereira, portador de uma homenagem que fizemos a ele no Secov de Minas, com a medalha do mérito imobiliário, e eu e o presidente passamos com ele uma tarde conversando, e ele nos contou que quando o então presidente Marechal Castelo Branco não convidou, determinou a ele que em 30 dias aparecesse com uma lei para incorporação, ele levou uma lei de incorporação em condomínio. Foi questionado pelo presidente da República. A Lei 4.591, que todos nós conhecemos. Ele tinha pedido uma lei de incorporação. E por que trazer uma lei de incorporação em condomínio? E ele disse: presidente, o
condomínio é uma extensão da incorporação. Então, aqui eu relato uma das coisas mais importantes que eu aprendi na minha vida. O maior mal do condomínio, do tange a litígio, chama-se votação. Votação. Todo problema que tem no condomínio, não existe consenso, a busca de um consenso. É o nós contra eles. É o grupo que defende reformar a academia, outro grupo que defende que a academia não precisa ser reformada. Aí eles vão para a votação. Um deles tem. E o vencido nunca é convencido, presidente. Então, na próxima votação, ele vai votar contra, até sendo a favor. Por vingança. É tão simples consensar. É tão simples buscar o consenso. Ainda mais que condomínio, a primeira coisa que as pessoas têm que aprender é que aquilo é de todos. Eu defendo isso muito no prédio que eu moro, no condomínio que eu tenho aqui, uma casa na Bahia também. Eu sempre falo, quando nós fazemos melhoramento, eu não faço para você, nós fazemos para o condomínio. Isso valoriza o nosso patrimônio, a segurança que aumenta. Vamos pensar, claro, que eu não vou colocar lá uma piscina de ouro, precisa disso. Vai reformar uma coisa, e as pessoas acabam se encastelando ideias muito por causa da sequela da votação. E outras aqui que eu poderia enumerar aqui, de casos que inclusive nós já vivemos profissionalmente, de assistir algumas coisas aí. Mas essas controvérsias surgem de muitas maneiras. Eu separei algumas. A primeira é que nós trabalhamos muito com contratos de longo prazo, contratos de trato sucessivo. Eu, quando contrato, um incorporador contrata uma construtora, é um contrato de no mínimo 2 anos. É isso? E nesses 2 anos, o exemplo melhor que eu tenho para dar. Alguém colocou no contrato a possibilidade de pandemia antes do ano 2020, vocês conhecem? Eu não conheço nenhum contrato. E eu vivi isso dentro de um CRD. Uma grande obra de infraestrutura. Eu era membro do CRD quando estourou a pandemia. Então, a incompletude dos contratos é natural. Hoje a gente fala muito do risco geológico, né? O Aldo sabe disso, participa. Tudo bem, mas o risco geológico é uma coisa genérica. Quando ele aparece, é conflito na certa. Quantitativo, custo unitário. Eu tive caso de barragem e não sabia que tinha areia. Das ombreiras da barragem, por exemplo. Então, quer dizer, o contrato, por mais completo, por mais detalhado, ele nunca desce a esse nível. Alteração da legislação vigente, política econômica. Uma outra PCH lá em Minas, era a divisa de Minas com o Espírito Santo. O ICMS do cimento, eu vou chutar, em Minas, o Espírito Santo era 30% a menos que em Minas. Eles previam dessa forma. Mudou no meio da obra. Passou a ser mais caro do que Minas. Então, coisas desse tipo. Serviços adicionais que não foram previstos, comuníssimo em obra. Descumprimento de obrigação contratual. Claro, isso é foco maior de claim. Alteração do escopo contratual, principalmente por interesse do contratante. O contratante manda fazer serviço adicional. Isso aqui, eu já tive descumprimento com alteração. Obra, 2 amigos de infância, que a família viajava junto em Belo Horizonte, um industrial e um construtor, tornou uma briga familiar, até, por causa disso. Um reclamava serviços não contratados e o outro dizendo que não cumpriu a obrigação contratual. Foi uma briga terrível, um negócio horroroso. E a imprevisão e o caso fortuito ou força maior, que são normalmente levantados até como atenuantes ou elisivos de obrigação. Bom, quando eu busco um desses métodos extrajudiciais, nós buscamos o quê? Celeridade, especialidade, a questão das ligações de uma das partes por mais de um relacionamento. Por exemplo, uma construtora que tem um contrato já há longos anos com uma concreteira. Se esse conflito transforma num litígio e vai para o judiciário, esse contrato acabou. Eles romperam essa relação de longos anos.
que uma mediação poderia preservar. Aqui eu destaco, além de fornecedor, que eu acabei de... societários, clientes habituais, sujeito que é investidor de construtora, de incorporadora, compra apartamento sempre, questão de natureza familiar. Quando entra societário com familiar, então é um explosivo, né? Os contratos de longa duração, que eu já falei, e hoje nós estamos, inclusive, na OAB de Minas, um grupo de trabalho que está finalizando um trabalho muito interessante, chamada cláusula customizada. Porque existe uma coisa hoje que chama cláusula escalonada, que é, primeiro faz negociação, depois faz mediação, e só então vai para a arbitragem. Isso é uma tendência. Só que nós estamos querendo ir além. Aquela ideia sua, sobre que você me perguntou, do árbitro único, pode se colocar numa cláusula customizada. Por exemplo, eu tive um caso em São Paulo, que era um contrato build to suit de 70 milhões. 70 milhões? Nós vamos colocar na Câmara XYZ. Não, mas lá é muito caro. Não tem problema. Um contrato de 70 milhões cabe tranquilamente no bolso de uma Câmara. Os custos são mais altos. Só que o que aconteceu? Esse contrato era um contrato, acho, de 15 anos, com 5 anos aproximadamente, um terço deles. O locatário, ele sublocava um condomínio logístico. E o principal sublocatário, abandona o condomínio logístico. Ele, então, anuncia um default no pagamento dos aluguéis. O proprietário que fez o build to suit, ele tinha um CRI atrelado à locação. Feitas as contas, ele pediu um default de 1 ano, ele iria ter um custo financeiro de 700 mil para arcar com essas prestações do CRI, ou parte delas eram obtidas da locação. E ele quis imputar isso ao locatário, o locatário não queria, ele ameaçou a arbitragem. O jurídico informou que a arbitragem custaria algo em torno de 350 a 450 mil. O que faz? Me procuraram. O que você faz? Eu falei, você faz? Da próxima vez você pensa numa alternativa. E hoje nós estamos sugerindo, com customização da cláusula, existe uma decisão recente do Tribunal de Justiça de São Paulo que ampara isso, que é uma discussão, que até um determinado valor se aplique à chamada arbitragem expedita com ato único, cujos custos se reduzem aí para algo em torno de 30% disso, 20%. É bem mais baixo, inclusive, particularmente, eu gostaria até de ouvir sua opinião sobre, eu defendo a possibilidade de usar até uma outra Câmara. E eu defendo, porque eu acho que a autonomia da vontade, então, a gente está caminhando para isso. Bom, passando aqui, para já finalizando, prometo a vocês, os 10 mandamentos da solução de conflitos. Primeiro, fase contratual. Existe um mantra na nossa área que classifica a cláusula, que o Aldo chamou de a cláusula de foro, né, Aldo? É chamada cláusula da meia-noite. Por quê? Você discute um contrato o dia inteiro. Quando chega quase meia-noite, é que é a hora de fazer a cláusula de arbitral. Aí o cara vira assim, o estagiário, pega aí uma cláusula para mim e manda para cá. Então, a fase contratual é que eu tenho que pensar no conflito. Já, o que pode acontecer e como eu vou resolver? Acabei de falar, uma delas é essa cláusula customizada. Tá? A administração do contrato. Isso é fundamental para verificar os riscos de um futuro conflito. Como que eu vou gerir isso? E quando ele surgir, fazer uma avaliação preliminar do que eu vou correr de risco nesse futuro litígio. E se eu tiver que ir, eu tenho que entrar bastante armado, no sentido de que eu tenha documentação. Eu costumo dizer, eu fui nomeado perito, num caso muito interessante, uma obra que eu tenho certeza que todos vocês já ouviram falar. O tribunal me nomeou para interpretar os RDOs da obra. Tá bom? É isso. Pasmem, mas eu fiz isso.
Eu peguei os RDOs, interpretei, condensei, porque ninguém entendia os RDOs. Eles chegaram à conclusão que precisavam de uma perícia na documentação. Um técnico para interpretar o que eles sabem. Tem problema, obviamente, de chuva, equipamento, mão de obra, tal. Para isso. Bom, outra coisa. Opa, desculpa, gente. Toda vez que eu vou para uma solução, seja mediação, seja o DRB, seja arbitragem, seja avaliação neutra, eu preciso de alguém. Esse neutro, imparcial, esse terceiro, independente, quem é ele? Quem eu vou escolher? Quem eu vou indicar? Isso é fundamental. O sexto ponto, a escolha dos consultores. Quem vai estar ao meu lado? Sejam técnicos ou jurídicos. Então, eu preciso saber do histórico dessas pessoas. Depois, a forma da análise técnica. O que eu vou buscar? Vai ser uma prova pericial, uma avaliação neutra? Como que eu vou operacionalizar a prova técnica? A prova técnica, no nosso caso, eu digo, uma arbitragem ou uma mediação, um conflito de construção e incorporação, dificilmente eu vou escapar da prova técnica. Lembrar que quem for operar tem que ter linguagem objetiva e concisa. Hoje até o próprio Código de Processo Civil, o artigo 473, está exigindo isso dos peritos. Tá? Lembrar do caráter interdisciplinar. Eu digo que a relação é uma relação tripartite. É o técnico, o jurídico e o cliente. Os três têm que interagir. Porque o cliente ele é fundamental para falar a verdade, trazer a documentação correta e que o jurídico e o técnico interpretem. E nunca esquecer da frase do brigadeiro Eduardo Gomes, né? Que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Então, não descuidar, porque se descuidar, perde mesmo. E para terminar aqui, rapidamente, alguns exemplos de conflitos que eu já vivi e que servem para ilustrar valores de claim, renovatório e revisional de aluguel. Mais uma vez, falar em revisional e renovatório de aluguel, um tema, corporação e construção, sim. Hoje nós temos as grandes indústrias na construção, são os contratos build to suit. Os contratos build to suit são alicerçados em que? Aluguéis. Eu sempre defendi o contrato build to suit, com base no artigo 473 do Código Civil Brasileiro, antes da Lei 8245 ser alterada, que criou o dispositivo específico, o artigo 54A, que isto era obrigação do locatário honrar o contrato build to suit. E isso depois foi positivado e hoje nós temos várias decisões, inclusive judiciais, convalidando isso. Questão de erro de projeto, já vivenciamos, colapso de estrutura, uma possibilidade que existe, alteração de projeto, etc. Acerto final de obra, partilha de bens, que eu já falei, inclusive questões societárias. Eu estou com um caso hoje no Rio de Janeiro de uma arbitragem terrível, uma grande incorporadora está com uma briga societária e se discute a responsabilidade do diretor técnico sobre vício construtivo, gerando indenização. Gasta muito tempo? Então tá bom. Já estou terminando. Em São Paulo eu tive 2 casos desses. Não sei aqui na Bahia se vocês têm. Empreendimento em áreas contaminadas. São Paulo teve demais, saber. Questão de vícios construtivos. Eu não vou nem entrar no nosso problema aí do Minha Casa Minha Vida, que nós já ultrapassando 130 mil ações. Vocês, presidente Alexandre, já sabem desse número. Batemos mais de 130 mil ações mês passado. Os contratos de incorporação e a parceria público-privada. Só para terminar, presidente, porque eu já fui advertido pelo Arival aqui, que me puxou a orelha. Dentro do Sinduscon de Minas, há mais de 15 anos, nós levamos uma sugestão que hoje está no livro de loteamento do Ibradim. Existe uma controvérsia muito grande sobre a relação incorporador-adquirente, cliente. Se pode-se utilizar a cláusula compromissória de arbitragem se ela é vinculativa no caso de relação de consumo e contrato de adesão. Mas contrato de adesão, gente,
pode misturar os dois aqui, porque normalmente, principalmente nas grandes obras, eles passam assim. A sugestão que nós demos e temos usado até hoje, e nunca tivemos problema, é que o artigo 4º da Lei 9.307, que é a Lei de Arbitragem, ela prevê que a cláusula compromissória possa vir inserida no contrato ou em documento apartado. Então, que nós façamos um documento apartado e dê ao consumidor a alternativa, no momento da assinatura, ele aderir ou à cláusula compromissória ou à cláusula judicial. Mas no momento da assinatura, porque ele teve liberdade de escolha. Porque o voto, a última decisão do STJ diz que não pode ser imposta, ainda que tenha aquela rúbrica, etc., que a lei prevê. Mas nisso não, nisso você está dando a opção. Ou ele escolhe a opção da cláusula judicial ou da cláusula arbitral. Mas no momento da assinatura, é essa a nossa sugestão. Bom, muito obrigado. Repetindo, Padre Vieira, desculpa se me alonguei, não tive tempo de ser breve. Senhor. Cansei, falei muito. Obrigado, Francisco. Mais uma vez, você sempre brilhante, trazendo para a gente o aculturamento dessa militância que você tem, trazendo para a gente conhecimentos adquiridos que, embora você tenha alguns livros escritos, nada supera esse papo assim, direto. Na sequência, eu queria convidar o primeiro debatedor, primeiro, não por importância, nem por ordem alfabética, senão serial, mas o Sobreira, por fazer parte da Câmara de Mediação Arbitral, para participar, complementar ou contrariar o nosso palestrante. Arival, meus 15 minutos não conte ainda não, tá? Aguarde só um minutinho. Tem uma liturgia inicial, que eu acho que é obrigatória, que é fazer um agradecimento por ter permitido que a minha pessoa, como advogado e como vice-presidente da CB, estivesse aqui hoje nesta casa. 70 anos de vida, seguindo para o centenário, e eu dentro de uma casa bicentenária, 202 anos, a nossa associação tem. E é uma importância muito grande quando a gente vê movimentos como esse, hoje liderado por Alexandre Landim, um grande empresário aqui da Bahia e do Brasil, e que muito me honra. Vem aqui uma palavra também do nosso presidente Paulo Cavalcante, de estarmos juntos nesta caminhada, juntando esforços, principalmente quando vocês trazem aqui um tema tão caro, rico e importante, que é mediação e arbitragem nos contratos de incorporação e de construção. E também uma homenagem à casa por ter trazido, sem dúvida alguma, um palestrante deste nível, para poder, de forma didática, como fez, e com conteúdo, apresentar para vocês um pouco, porque, óbvio que em 40 minutos, não sei se o tempo foi esse, não dá para fazer a explanação da grandeza desses institutos, mas conseguiu com maestria, como sempre. Francisco Maia Neto, por eu ser da área imobiliária e também da área arbitral, já o conheço, de outras jornadas, de eventos, enfim, fica aqui também os parabéns pela brilhante apresentação. Eu me lembro aqui, eu estou olhando aqui para a plateia, e aí me lembrei de Vinícius de Moraes, que dizia que a vida é a arte dos encontros. E eu acho que é dos reencontros, porque aqui eu estou vendo ali dois grandes amigos, Paulo Serrano, vem para aqui para frente, Zé Wilson, do CREA, vem para cá, por favor, vem para cá para frente. Então, assim, isso é muito bom. Então, outras pessoas, como o próprio Alexandre Landim, falando que tem tempo que a gente não se vê, e hoje a gente está se reencontrando aqui. Agora eu vou marcar o tempo, viu, Arival? Para não ser hoje que está no carrasco. Sobreiro, mediador. Tá, mas a gente quebra, tá bom. Na verdade, assim, como debatedor,
a gente tem que ter um pouco de cuidado, e eu não vou ser repetitivo, porque a apresentação, ela já focou em pontos importantes desse nosso dia a dia de buscar fomentar a cultura da mediação e arbitragem, principalmente para os empresários da construção civil. Tem uma frase, Francisco, que me incomoda muito até hoje, que é exatamente o seguinte: os conflitos são uma indústria em crescimento. E isso é triste, porque nós temos na nossa frente, na nossa vida do dia a dia, caminhos completamente diferentes que nós poderíamos levar para quebrar essa situação do conflito que é diário. Eu tenho meu direito, mas a pessoa esquece de olhar o direito do outro. Nós, empresários, nós, advogados, esquecemos também de olhar o conflito, ou o direito do outro, não só o nosso, é necessário para a gente seguir. E aí, quando eu me lembro dessa frase, você contou muito bem, quando você faz aquela explanação, mostrando os players, mostrando todas as pessoas envolvidas, as partes relacionadas, como elas podem, no pré-contrato, na fase negocial e também na elaboração do contrato, para o seu fim de assinatura, fazer uma gestão de conflito, uma gestão do próprio contrato. Então, eu venho batendo muito nessa tecla lá na Associação Comercial da Bahia, com os empresários, que façam uma gestão de conflito prévio. Porque, ainda mais na construção civil, você apresentou todas as controvérsias aqui, depois passa esse material para os empresários, para os advogados, porque é importante, se nós temos já, pela nossa expertise, pela nossa vivência em contratos, já a ideia de que situações imprevistas, é difícil falar, mas imprevistas mesmo que acontecem, quando os pleitos são apresentados ao longo do contrato, se a gente pode raciocinar com as duas partes envolvidas, o contrato é feito com as duas partes, contratante e contratado. Esqueça contrato unilateral, não serve mais para o dia a dia. O contrato tem que ser bilateral. Então, se a gente tem a liberdade de, dentro do contrato, inserir cláusulas que possam estar gerindo o contrato e possíveis controvérsias no seu desenvolvimento, a questão dos comitês e contratos mais grandiosos é importantíssimo. Mas ainda, na Bahia, aí vocês podem falar melhor, já que estão envolvidos nessa parte da construção e indústria, ainda não perceberam a importância dessa caminhada que pode ser menos tortuosa, conflitosa, se nós tivermos neste caminho todo, comitês, avaliadores neutros e assim por diante. Isso já foi dito, não vou repetir. Então, existem formas de fazer com que esse contrato, ao longo do tempo, ele não venha a ser levado a um litígio. E o conflito, ele vai existir. Ele vai existir, fatalmente. Certo é não ter uma paz ao tempo todo, em todos os contratos. A grande maioria vai ter um conflito. E aí, a gente enxerga, como também foi apresentado aqui, esse sistema multipórtas que vocês têm que estar lendo todo dia também, enxergando a realidade de quantas portas existem para soluções de conflito. O judiciário está aí, o judiciário é um grande parceiro, claro que é parceiro. Se não tivesse judiciário, o caos estava instalado. Nós estamos brigando no dia a dia, olho no olho, dente por dente, não. Mas se criou há muitos e muitos anos algo que nós ainda estamos hoje, como você é um palestrante mó, ainda tentando fazer com que a cultura, principalmente da arbitragem, onde nós teremos um julgador para decidir aquela questão, ainda fazer com que ela venha se tornar algo, não vou dizer único, porque nunca vai ser, porque o Poder Judiciário também é um parceiro para estar junto, para funcionar a jurisdição. Mas ainda estamos na luta. Não vai parar, porque ainda tem muita gente contra e tentando ainda destruir esse meio alternativo de solução de conflito, adequado de solução de conflito, que é a arbitragem. Então, quando nós, como advogados e empresários, temos a possibilidade de enxergar, saber que existem meios que podem ajudar na caminhada, e se eu tenho a possibilidade, aí a importância disso, vocês são empresários, e nós, Zé Wilson, como advogados, Leonardo,
e outros advogados aqui presentes. A mediação é uma forma de que as partes podem resolver a questão, né, sendo protagonista dessa questão. Resolvam suas questões sentando numa mesa, não tem condições dos dois, chama o mediador. A importância do mediador, eu acho que as empresas não conseguiram ainda entender que a técnica da mediação, quando ela é muito bem aplicada, você falou que não é mediador, né? Mas a técnica é uma técnica fantástica quando você sabe aplicá-la. Você vai aproximar as partes, você vai ter o controle de não opinar. Olha como é difícil. Eu não me meto em ser mediador porque eu acho que eu vou falhar. Como árbitro indicado em procedimento arbitral é diferente, porque você é um julgador, eu vou buscar a verdade real, vai julgar, para decidir da melhor forma possível. Mas mediador tem uma importância muito grande, e eu gosto muito de falar isso para empresários, que vocês podem ser os protagonistas da solução dos seus conflitos. Vamos fazer com que aquela frase que eu falei dos conflitos, uma indústria em construção, quebrar ela. Não vai deixar nunca de ter conflito, não vai deixar nunca de ter litígio. O nosso percentual, você mesmo colocou aqui, Maia, o percentual de litigiosidade do país é gigantesco. 90 e tantos %, tudo vai para a justiça. Por sorte, nós temos as câmaras privadas com arbitragem. Os grandes contratos estão indo para lá, por isso que está tendo tanta inveja. Isso é lamentável. Ninguém está querendo jogar contra o judiciário, ao contrário. Nós que somos, eu falo assim de arbitralista, o pessoal não gosta muito, né? Não sei se você conhece o conceito disso. Mas assim, eu sou advogado contencioso, que trabalha também muito de arbitragem, eu sou especialista de câmara arbitral. Eu posso dizer que todo o nosso trabalho de fomentar a cultura da arbitragem, também da mediação, ou seja, resolver as questões nos meios extrajudiciais, é para ajudar o judiciário, desafogar o judiciário. Você tem números aqui, que são números que nós conhecemos, vão no site do CNJ, vocês vão abrir, e é aquela verdade que eles colocam, que eu acho que é bem pior. Mas eles colocam a verdade em justiça aberta ali para todos verem, o número que tem de processo, que é lamentável. Construção civil e contratos de incorporação, muitos deles são levados para a justiça. Quantos processos são levados para discutir pleitos, para discutir questão de vícios constitutivos? Como foi apresentado aqui essas controvérsias todas que acontecem ao longo dos contratos? Então, eu acho que nós temos ferramentas espetaculares para que estes conflitos venham ser resolvidos na seara extrajudicial. Na Associação Comercial da Bahia, recentemente eu fiz uma palestra aonde, Francisco, eu exatamente iniciei como você iniciou, o que eu tenho feito, mostrar a figura do judiciário, como o judiciário vem hoje se apresentando. Exatamente esse... o que é que eu coloquei aqui? O CNJ apresenta justiça em números. Justiça em números. Então, eu apresento justiça em números para mostrar ao judiciário. Vocês gostam disso aqui? Passar a média de processo aqui na Bahia, e eu digo porque eu já fiz essa pesquisa junto ao TJ. A média de um processo na Justiça Estadual aqui na Bahia, de tempo, é de 8 anos, sem considerar o STF e o STJ. Quando é um empresário, de forma consciente, quer aguardar 7, 8, 9 anos para resolver um conflito em um contrato. Isso mexe tudo com a estrutura da empresa, a estrutura financeira da empresa, de investimento da empresa. Então são vários eixos dentro de um contrato que, se nós temos condições de levar isso para uma arbitragem, que Francisco deve ter muito mais procedimentos do que eu, pode explicar isso, apresentar esse número melhor, mas eu já participei de umas 20 e poucas arbitragens, quase 30 arbitragens, de procedimento de arbitragem dentro do meu portfólio. A mais longa foi 2 anos. 1 ano e 11 meses, precisamente. Porque nós tivemos uma perícia e, por sorte, aí vem a importância também de engenheiro dentro da arbitragem. Eu era um coárbitro, um outro coárbitro, nós indicamos um engenheiro para ser presidente do Tribunal Arbitral, um engenheiro civil, aqui da Bahia. E nós conseguimos que ele nos desse uma noção daquilo que vinha da técnica na engenharia, e com isso nós conseguimos, sem dúvida alguma, apresentar uma sentença, no nosso ver, foi extremamente justa, e ela foi cumprida, voluntariamente. Outro
aspecto importante dentro da arbitragem. Ou seja, uma sentença que é irrecorrível, instância única, coisa julgada, que a outra parte, que foi a perdedora, vai lá e cumpre. Essa é a beleza também da arbitragem, que inicia-se quando as duas partes aceitam renunciar o juiz estatal e ir para a arbitragem, e no final cumpre a sentença. Lógico, isso é o que a gente mais espera. Isso é que é um belo dentro da arbitragem. Então, lá e voltando, dentro da CB, eu fiz essa palestra, e assim, Francisco, você que é mineiro, eu sou pernambucano, mas já vivo na Bahia há 54 anos, há 55 anos, ou seja, em 2 anos eu fiquei em Petrolina, minha terra natal. Essa palestra tem 2 semanas. Em novembro, não, novembro foi em outubro. Outubro de 2023. Deviam ter lá no Palácio da CB uns 65 empresários. Digo a você que 90% não tinham ideia do que eu estava falando. Perguntando como é isso. Como é que se coloca isso no contrato? Eu imponho, ou seja, aí a gente tem que fazer o beabá, o ABC, tanto assim que o título da palestra foi ABC da arbitragem, os métodos de resolução de conflito extrajudicial. Como eu chego à arbitragem, como eu chego à mediação? A gente tem que, infelizmente, para empresários, eu digo, de pequeno a grande empresário estava ali presente. Eu vou citar nome porque não precisa. Mas isso é lamentável, que ainda em 2023 a gente tenha que estar buscando todas essas referências e apresentando coisas simplórias para mostrar que a mediação e a arbitragem, principalmente os 2 temas aqui dessa palestra de hoje, de Francisco, são importantes. E eu vou aproveitar e vou dizer, Cresce vai ser o meu próximo alvo. Vamos chegar lá, já estou falando com o Nilson Araújo, para que a gente possa estar discutindo isso lá dentro do Cresce. O CREA também será outro que nós vamos trabalhar, ou seja, são todos essas partes relacionadas ao mercado. Olha, esqueça a questão de valor, é negócio. Todo negócio pode ser resolvido através de mediação e arbitragem. E nós temos diversas câmaras no Brasil, espalhadas pelo Brasil, seríssimas, com grandes especialistas. Mas eu tenho que falar da minha, que é a Câmara da Associação Comercial da Bahia, a Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem. Nós temos, na verdade, assim, estamos mudando, fazendo uma reformulação total, reestruturando física e organizacionalmente a Câmara. Inclusive, nesse exato momento aqui, eu vou fazer um convite que você me mande o seu currículo, quero pegar na internet, quero que venha direto de você, para que você venha integrar a nossa Câmara. Eu posso até falhar se você não já está, porque eu já recebi, inclusive hoje, não vou nem perder tempo aqui para abrir, para não tomar tempo de vocês, na verdade, mas se não, já passo para mim. Porque nós temos que apresentar para o público grandes especialistas que podem decidir suas causas. Se eu posso indicar um Aldo Matos para resolver, para ser um árbitro de um procedimento, porque tem uma questão técnica muito boa, por que não vou colocá-lo? Por que não vou colocá-lo, Alexandre, no dia que você quiser também ser um árbitro, ser incluso em uma câmara arbitral dessa, se você participar de procedimento arbitral, no dia que você falhar sendo parcial, você some da arbitragem. O juiz, ele é generalista. Nós temos 2 câmaras empresariais aqui na Bahia, não sei daí, duas. Vá ver quanto tempo leva um processo lá. E se nós temos a oportunidade de levar o conflito, o litígio já estabelecido, para uma câmara arbitral, onde será julgado por um especialista ou por um colegiado, de no mínimo 3, eu durmo e acordo e fico pensando assim, meu Deus do céu, por que as pessoas ainda não tiveram o mínimo de trabalho de ler um pouco acerca desses meios alternativos, meios adequados de solução de conflito? Para saber que nós temos várias portas que perpassam do judiciário, que não precisa ir para o judiciário estatal, que vocês podem resolver as questões de forma extremamente célere. Olha, 7, 8 anos na justiça quebra muita gente. 1 ano e meio, 2 anos, por mais que a arbitragem não seja algo barato, mas também não é algo que você possa colocar na mesa com intransponível, não. Existem questões que você pode discutir com sua contraparte. Existem situações que você pode escolher. Você está falando aqui, Francisco. Escolha uma câmara boa,
veja, analise o contrato, o regulamento da Câmara, veja se cabe no seu bolso aquelas custas da arbitragem. Cabe? Então bora para a arbitragem. E nada impositivo, você vai conversar com outra parte, os advogados têm que ter também essa obrigação de conhecer, para na hora H informar o seu cliente que, olha, eu sou adepto, eu gosto da arbitragem, é importante a arbitragem nós colocarmos no contrato para que o eventual conflito, o litígio venha a ser decidido por essa Câmara Arbitral. Então, já encerrando nos meus 15 minutos, eu quero mais uma vez agradecer, Landim, dizer que a ACB está à sua disposição e a nossa Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem. Se os empresários aqui presentes quiserem mais explicações, inclusive para os seus advogados, para que nos próximos contratos vocês coloquem a cláusula compromissória da arbitragem, estamos à disposição. Se não tiver um contrato, o compromisso arbitral também pode ser colocado. E a nossa Câmara também pode ser indicada como a sede da discussão. Tá bom? Obrigado mais uma vez. Parabéns a Sobreiro, muito obrigado pela disponibilização da Câmara. A gente precisa realmente difundir isso. O presidente Landim é uma pessoa que tem uma visão bem futurista disso, sabe, percebe o caminho que as coisas estão indo e que não basta ficar na morosidade do judiciário. Queria passar agora para o nosso Aldo, grande profissional da área e que vai também contribuir aqui com o aculturamento e a provocação. Bom, eu vou falar como engenheiro que vem se envolvendo num monte de arbitragem, num monte, talvez seja exagero aí, várias arbitragens ao longo dos últimos anos. E qual é a minha opinião, ok? É o seguinte, você tem um litígio, ou você tem um contrato. Qual é o óbvio? Cláusula número 20 do foro, é a da meia-noite, né? Tá lá. Isso é um default. Qualquer modelo de contrato que você vai pegar, vai estar com isso, não é isso? Manda lá para o judiciário. Nós vamos para o judiciário. Audiência, no fórum, difícil de parar, café frio, o juiz ele recebe de braço cruzado, né? Aquele clima que não é dos mais, digamos assim, gostosos. Você vai para uma arbitragem. Aliás, vamos voltar aqui, depois eu vou para o ambiente da arbitragem. A arbitragem, quem pode ser árbitro? O que é que diz a lei? Quem pode ser árbitro? Advogado, engenheiro. Pois é, porque outro dia um cara me perguntou, eu quero fazer um curso para ser árbitro. Não existe isso, existe? Não. É qualquer pessoa capaz, ou seja, que tenha capacidade civil, de confiança das partes. Então isso aí pode ser qualquer pessoa. Isso é uma coisa importante. Por quê? Porque as partes que estão brigando não vão para o juiz natural, aquele lá do fórum, aquele que é sorteado na bolinha. Elas vão eleger quem vai julgar a causa. Esse é um ponto pró-arbitragem. Porque as partes, então, vão dizer, nós estamos com uma briga que é de, vou dar um exemplo aqui, um shopping center que contratou uma construtora, estou criando agora, tá? Acabei de inventar isso, um shopping center que está fazendo um anexo, uma expansão, contratou uma construtora e era para terminar para o Natal e só terminou em abril. Isso acontece direto, não é isso? E aí não vou lhe pagar, medição retida, e o cara disse, não, eu fiz tudo para terminar em dezembro, você é que mudou o projeto, você alterou a especificação, você não me liberou a área porque apareceu uma rede da Embasa. Acontece isso direto, né? E o dono do shopping diz negativo, ou você não me pagou. E o dono do shopping diz, não, você tropeçou nas próprias pernas, olha aqui, o terreno estava liberado no dia 10 de agosto, mas você demorou na sua mobilização. A gente vê isso toda hora. Então, veja só, quem é melhor para julgar isso? É um árbitro, um juiz lá, ou uma trinca de árbitros que as partes possam indicar? Árbitros que conhecem do mundo da construção, que sabem farejar a justiça, lendo ali o que? Diário de obra, né? Os RDOs, lendo o cronograma, vendo as atas, vendo os relatórios de progresso. Eu acho, não, vou mudar
aí a expressão, eu tenho certeza que esse trio de árbitros que as partes escolham vai ter mais especialidade. Essa é a expressão que eu gostaria de dizer. Essa sentença vai ser uma sentença prolatada por quem, supõe-se, conhece mais do assunto do que o juiz natural. Outro ponto que eu vejo nas arbitragens. Eu conheci Francisco Maia Neto em 2016 numa arbitragem. Eu era o perito do árbitro, ali era um árbitro único, lembra dessa? Eu era o perito do árbitro e ele era assistente técnico de uma construtora. Era uma briga entre uma incorporadora e uma construtora. Como é a audiência? Aí eu vou voltar naquele negócio lá, em vez de ir por fora, difícil de parar, etc. O juiz lhe atende atrasado, né? Tem sempre essa história. Na arbitragem, a audiência leva um dia todo, não é? Às vezes mais, às vezes vira para o dia seguinte. Você tem os árbitros, ficam lá, não ficam mexendo no celular, não tem ninguém de braço cruzado, eles prestam atenção. A gente nota como o árbitro é um escravo da causa. Ele vai lá, volta aqui no slide 20. Por que você disse aqui que aquela liberação ali não atrasou a cravação da estaca? Eu não entendi muito bem. Não, esse aqui e tal. Certo. Mas agora no slide 8, você está dizendo que essa mudança aqui da marquise atrasou ou não sei o quê. Mas a marquise não está para o lado de cá e essa outra coisa está para o lado de lá. Não, mas é porque essa peça está... A gente vê como o árbitro se debruça sobre o assunto. Então eu noto que a qualidade do produto é melhor. E aí precisamos tirar alguns mitos. Aliás, quando a gente vem falar de arbitragem, é aquilo que você está dito, é o atleticano falando para a torcida do Atlético. Nós precisamos, Landim, Sobreira e Arival, fazer essa evangelização, porque tem muito mito. Um dos mitos é a arbitragem só serve para causa grande. É contrato da Odebrecht para fazer uma hidrelétrica, é um contrato milionário para fazer um aeroporto, um porto. Não, não. A arbitragem serve para todo esse espectro de tipo de obra, de valor. Obra pública pode? Pode? Obra pública? De arbitragem? Pode? Eu estou em uma. Não, está na lei. Quando houve a reforma da lei, foi positivada. Exato. Eu estou numa aí que é da CEINFRA, do Estado da Bahia, contra uma construtora de estrada. Agora, por que foi para a arbitragem? Porque era com dinheiro do Banco Mundial, um contrato tipo FIDIC, que é um modelo internacional, e escrito lá. A controvérsia será resolvida na Câmara. Inclusive, já dizia qual era a Câmara, que era a Câmara, aquela lá internacional, na Câmara de Comércio Internacional. Cara pra dedéu, mas tá lá escrito, ok? A CCI, né? Tá rodando lá. Desapropriação também. Hoje pode. Desapropriação também pode ser objeto de arbitragem. Então, vamos lá olhar. A administração pública pode. Os árbitros são qualquer pessoa capaz de confiança da parte. Terceiro, é caro. Você pode negociar os honorários dos árbitros. Os árbitros vão dar uma proposta lá, uma proposta de honorários, você pode dizer, pô, esse cara está muito caro, eu vou substituir, vou botar outro, etc. E o que eu vejo também da arbitragem é mais rápida. Mais rápida. Embora, Sobreira disse que a mais longa que ele participou era 2 anos, eu estou numa que é de 2018. Porque está muito lento. Agora, por que está muito lento? Aí a gente começa a ver alguns percalços ali nessa jornada da arbitragem. É que é o seguinte, ficou uma concentração muito grande dessas arbitragens de construção em alguns árbitros famosos. Então, um determinado árbitro tem 40 arbitragens. Aí o cara, meu amigo, aconteceu um negócio ali que era o seguinte, era para fazer uma reunião agora, em outubro. Aí um deles disse, pô, dá para mudar? A próxima data é abril. Aí, pô, o negócio vai lá para longe, né? Então esse negócio do tempo é mais rápido, mas hoje em dia, com essa concentração nos árbitros,
mais famosos, mais procurados aí nessas grandes questões de engenharia, essa vantagem do tempo não está ficando tão destacada. Mas eu gosto muito da figura da arbitragem. Acho que é mais especializada, acho que é mais rápida, acho que é mais técnica. Existe também, eu queria que algum comentasse isso, um outro mito. Primeiro, só dá para obra grande. Olha, se você entrar no site das câmaras arbitrais, tem uma calculadora. Alguém já usou isso? Aqui? Tem uma calculadora. Aí você diz, pô, eu estou brigando aqui com uma incorporadora com uma construtora. Esse caso é do shopping, ok? Eu acho que isso aqui é 10 milhões essa briga. Bota lá, 10 milhões. Você quer um árbitro único ou um árbitro triplo? Não é isso? Você coloca lá. O tribunal arbitral. O tribunal arbitral de um árbitro ou de 3. Você bota lá nessa calculadora e aí ele lhe dá uma média de honorário. Você olha lá, 600 mil. Porra, 600 mil é pouco. Não, 600 mil é muito. 200 mil, 1 milhão, de acordo com o valor da causa, de acordo com a quantidade de árbitros. Isso até também é uma maneira de você aí verificar se isso já olhou aí a calculadora? Não, eu tinha feito uma pergunta a ele do custo, né, que a gente não vê a publicidade. Porque o entendimento hoje do empresário... Bom, gente, bom dia a todos. O entendimento do empresário hoje foi justamente o que você trouxe aqui, que o custo é muito alto para levar para a resolução de arbitragem. E o que nós, assim, né, pelo menos a advocacia não vê, né, é a publicidade desses custos. Mas você trouxe agora aqui sobre essa questão da calculadora. Pelo menos quando nós ingressamos com a ação no judiciário, você tem uma tabela de custos, você vai quanto vai ser o seu valor, qual vai ser o custo. Mas na arbitragem nós não identificamos, sabe? Mas agora veja só, isso é igual a quanto custa uma camisa. Tem camisa de tudo quanto é preço, né? E existe também Câmara Arbitral de tudo quanto é preço. A CCI é aqui, a Brasil-Canadá é aqui, a Camarb está aqui, tem a CREA de Minas está aqui. Qual é a outra que você disse? A Caminas está aqui. E a Associação Comercial de Sobreira está aqui. Beleza? Eu vou só trazer uma pergunta. Uma aquisição de um imóvel de R$1 milhão, uma aquisição de um imóvel. Pode ser. Você quer projetar aqui a calculadora da Camargo? Vamos lá. Então deixa eu só fazer o seguinte. Deixa eu terminar minha fala e a gente abre para a pergunta. Pode ser? Como é seu nome? Tá. O que eu estava falando então da arbitragem, dessa evangelização. A gente precisa levar. Porque os mitos, primeiro, a obra da Odebrecht, obra grande. Não. Segundo, é caro. Inconclusivo. Terceiro, mais rápido, outra que Exato. E outra coisa, que eu me lembrei agora que eu ia falar. A arbitragem, no nosso mundo da construção, pode estar prevista num contrato de contratante contratado, ou seja, o dono do shopping com a construtora. Pode estar no da construtora com o seu subempreiteiro. Pode estar num contrato de projeto. Certo? E os fundos, aí vocês precisam também ficar cientes disso. Quando é um fundo, por exemplo, muitas concessionárias, quem é o dono das concessionárias? De saneamento, de rodovia, de aeroportos, são fundos, não é verdade? Esses contratos, normalmente, o fundo exige que a resolução vá para a arbitragem. Eles gostam disso. Acham que é mais profissional do que ficar na mão aí do judiciário. Embora eu já tenha ouvido isso de forma contrária. Ou eu não vou entrar em arbitragem não, porque ali os caras vão arrumar uns árbitros que sejam culpichas dele. Mas aí a resposta é o que Sobreira deu. É muito fácil o cara se queimar no mundo da arbitragem. Porque na arbitragem não tem a figura do juiz natural que é sorteado. É da confiança das partes. Se o cara diz, pô, esse Zé aqui, rapaz, esse cara...
ele automaticamente tem uma seleção natural, né? Bom, terminei minha parte e agora vamos para as perguntas. Qual era a sua do imóvel? Avaliação de, é a avaliação de imóvel? Opa, então peraí. Antes que ele... Antes que a pergunta, só para fazer um complemento, Aldo, quando você falou da questão dos hábitos, né, como é importante para os empresários e para os advogados, um momento, Francisco, se eu tiver errado, me corrija, por favor, um momento da escolha dos árbitros, ou da escolha do árbitro que você vai indicar para a arbitragem. Então, o advogado e o empresário tem que ter um cuidado enorme de procurar exatamente saber quem é o árbitro, que tipo de comportamento o árbitro tem, árbitro não, aquele especialista, é quadro de árbitro, não deixa de ser. Como ele se comporta na sociedade, quais são as manifestações deles em público, ou seja, se você puder saber se é um advogado, que tipo de atuação ele tem, ele é especialista na área imobiliária, na área societária, Constituição Civil, marítima, portuária. Então daí você tem ideia de quem você vai indicar. Por mais que você não o conheça profundamente, mas você vai saber que é uma pessoa que tem uma expertise capaz de ajudar no julgamento. Ele, não sendo árbitro único, mais ainda você tem que ter essa obrigação de cuidar, advogado e parte, de fazer essa diligência daquele árbitro que vocês vão indicar. É a minha opinião, viu, Francisco? Eu acho que isso, como você mesmo pontuou, que é importantíssimo isso. Obrigado, Aldo. Obrigado pela exposição. Dando sequência ao evento, nós vamos franquear a palavra à plateia para fazer suas perguntas. Eu queria, viu, Aldo e senhores debatedores e Francisco, eu sempre atuo com uma técnica determinada. Eu ouvi de um advogado dizer o seguinte: eu disse, mas rapaz, desse jeito está fragilizado. Eu não quero ganhar, eu quero levar para o Supremo. Ou seja, quero adiar. Eu estou com uma ação onde eu sou assistente técnico que já tem 12 anos. O pai já morreu, o pai que me contratou já morreu, a mãe, a esposa também já foi, só tem um filho agora. Pensei, quando vai para a justiça, você sabe quando começa, não sabe quando termina. Então, eu fiquei horrorizado quando o cidadão falou: não, eu não quero ganhar, o objetivo meu aqui é levar para o Supremo. Quando chegar no Supremo, fica lá, dorme lá, gavetado lá, não é prioridade e acabou. Você veja o nível. Mas você que está aberto, franqueado as perguntas, quem quiser levanta o dedo, que levanta a mão e a menina leva o microfone. Vou passar aqui. Você está com o microfone aí? Para quem você quer fazer a pergunta? Já foi respondido? Ah. Outra pergunta. E qual foi a sua resposta? Apareceram várias. Bom dia, me chamo Antônio Jorge, sou advogado e sou professor, e professor também da matéria mediação. Estava conversando com o doutor Sobreira antes. Na verdade, não é uma pergunta, algumas questões que acho relevante. Primeiro, o doutor Francisco trouxe a ideia e gostei muito da ideia do Carlos Drummond de Andrade: nunca vai, a rosa será sempre rosa. Sempre há um questionamento nessa ideia da nomenclatura da extrajudicial, porque a conciliação e a mediação, elas também podem ser feitas de forma judicial. A ideia do alternativo ficaria parecendo que esses meios seriam rebaixados face, né, à questão do judiciário, mas um meio adequado, eu particularmente gosto muito dessa nomenclatura. Em relação ao doutor Sobreira, a questão da mediação, de ser um mediador, eu sempre trago para os meus alunos a ideia da metáfora que o mediador ele precisa ser o construtor da ponte, ou seja, ele vai reconstruir a ponte entre as partes para que esse diálogo seja volte, né, a ser estabelecido. E obrigado por colaborar com o meu pensamento e a nossa, né, o nosso conhecimento geral. Parabéns pela palestra. Obrigado. Mais alguém? Aqui.
Bom dia. Eu acho que é porque tá longe, você tá longe. Alô? Pronto. Bem, antes de fazer a pergunta, eu queria parabenizar principalmente a presidente, a gente está trazendo esse tema aqui e envolvendo as partes. É um prazer estar trazendo, e parabéns também a Arival de conseguir trazer aí Maia aqui para poder envolver, né, nosso mercado aqui nesse contexto nacional. A minha pergunta é muito mais assim: como é que vocês veem hoje esse crescimento? Primeiro, sobre aqui na nossa Câmara aqui. A gente vê esse crescimento, como é que está? Não tenho dúvida que a gente podia estar muito maior, mas eu queria ter essa percepção sua, hoje que está lá dentro da Câmara, como é que a gente está crescendo aqui no nosso mercado, né? A visão aí de Maia nesse sentido nacional, né? Esse crescimento que é natural, mas que a gente ainda talvez esteja incipiente, essa visão sua e do próprio Alto também nesse sentido, como é que a gente está evoluindo dentro do nosso mercado da construção, né? Nesse sentido aí das câmaras e da mediação e da arbitragem. Ok, obrigado. Bom, eu posso dizer, qual é o seu nome? Carlos, eu posso dizer a você o seguinte, Darkson. Como? Darkson, ok. Obrigado pela pergunta. Veja bem, eu estou como especialista da Câmara da Associação Comercial da Bahia há 20 anos. E como gestor agora. E eu posso dizer a você o seguinte, e a todos. Nós passamos um tempo até um pouco esquecido. E eu tenho dito isso lá na nossa ACB. A nossa Câmara é uma das mais antigas das Américas e, eu acredito, a mais antiga do Brasil. Tem registro, inclusive, nos nossos livros da ACB, viu, Francisco? Desde 1850, quando teve a edição do primeiro e único Código Comercial do Brasil, já existia na Associação Comercial da Bahia juntas arbitrais. Olha que absurdo. O Código Comercial de 1850 previa arbitragem. Pronto. Então veja a importância disso. Então, ao longo de todo esse tempo, até o Maia mais cedo estava lembrando do professor Antônio José Marques Neto, um grande arbitralista, saudoso mestre, e segurou a nossa Câmara junto com Alberto Vaz durante muito tempo. Mas, por mais que a gente tivesse no ambiente empresarial, as gestões não deram a atenção merecida para a nossa Câmara. Então, a nossa Câmara, a importância que ela tinha no Brasil inteiro, ela passou a ser esquecida. Apesar de que, já respondendo diretamente a sua pergunta, nós temos pedidos de abertura de procedimento arbitral todo mês. Nós não temos um volume que tem a CCI, a Brasil-Canadá, a Fiesp, a Ciesp-Fiesp, a Camarb, que são câmaras que se apresentaram no mercado com um marketing muito mais forte. Mas a gente imaginava, quer dizer, os gestores imaginavam que a ACB, pela sua grandeza, fosse por si só o espelho para que os empresários baianos tivessem inserindo ou buscando a nossa Câmara para a solução desses conflitos através da arbitragem. Mas não, agora é um trabalho árduo que eu estou tendo, e isso aqui, a minha vinda aqui também tem esse objetivo de lembrar, olha, a Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem da ACB está aí viva, forte, com grandes nomes, com uma sede maravilhosa, sendo reestruturada mais ainda. Nós temos, Francisco Maia Neto, uma das salas de audiência mais bonitas do Brasil. Não é nem a da Camargo, é nossa. É a sala do Conselho Superior. Ela é lindíssima. Pergunte a Gabriel Seja. Lindo. História linda. Enfim. Então nós temos procedimentos, estamos crescendo. E o que a gente almeja, e eu não almejo o conflito. Aliás, eu não almejo o litígio. Espero que os empresários possam resolver seus conflitos no curso do contrato, através de mediação, através de avaliadores neutros que venham a contornar situações de imprevisibilidade dos contratos. Mas se tiver, procure a nossa Câmara, ou procure as outras câmaras arbitrais, também de mediação, para que possa tirar do judiciário e ajudar o judiciário a fazer com que os processos venham ter um prazo de julgamento menor. Porque quanto mais processo, pior o julgamento. É desumano, Francisco, como você mesmo falou, para o juiz ter 10, 15 mil processos, 1.000 entrando por dia. Então, não há. Existem juízes, existem
profissionais de todos os níveis, mas a grande maioria tenta vencer no judiciário esse volume enorme de processo. Mas as câmaras estão aí preparadas, abertas, à disposição. Então a gente tem um volume muito menor do que as câmaras, e você vai falar um pouco mais sobre isso agora, mas nós estamos crescendo, ou seja, me surpreende muito, e isso me emociona, quando eu ouço um advogado, ou não sei quem falou hoje aqui, que coloca a nossa Câmara como a sede da arbitragem. Isso para mim me emociona, porque é uma Câmara local que tem uma condição perfeita de fazer valer o direito e a justiça, tá bom? Bom, eu vou só pegar um gancho aqui do Sobreira. Existe uma máxima na arbitragem, Sobreira. É o seguinte, quem faz a arbitragem não é a Câmara, é o árbitro. Então, a Câmara ela pode atrapalhar. Eu tive um problema sério na arbitragem com a administração pública, você falou, problema de uma ausência de intimação pela Câmara. Nós tivemos que contornar o assunto e me deu trabalho de receber um mandado de segurança. Foi até gratificante para mim, que eu descobri que era autoridade, né? Porque mandado de segurança só pode ser para autoridade com atua. Era presidente desse tribunal. Mas brincadeiras, é importante, como você bem colocou, o Aldo também tocou nesse assunto, é a escolha do árbitro. Agora, eu vou falar uma coisa aqui que pode soar estranho. É mais do que uma fala, é um depoimento, Dartson. Eu me preocupa, não é só o crescimento do uso da arbitragem como solução de conflito, mas da arbitragem como inserção de cláusula. E o depoimento que eu vou lhes dar é o seguinte: 25 anos nós temos uma empresa patrimonial que utiliza cláusula compromissória. Nesses 25 anos nós tivemos 2 arbitragens. E eu digo que inúmeras vezes o administrador, relator, que a pessoa fala assim, não, eu vou procurar meu advogado, vou ir na justiça, nós vamos discutir isso. O cara fala, não, na hora que você procurar o seu advogado, você fala que tem cláusula de arbitragem. Passa 3, 4 dias, a pessoa volta já bem mais humilde, fala, nós queremos tentar um acordo, vamos, mas nós fazemos acordo do jeito que quiser, inclusive porque as 2 que entraram, nós fizemos acordo. Mas o cara não conversava, então nós tínhamos que levá-lo a uma audiência de instituição de arbitragem, lá o árbitro, a lei prevê que o árbitro, na primeira oportunidade, ele deve propor um acordo. Eu sempre proponho, sempre me disponibilizo, que eu acho que é fundamental, é a hora que eu talvez use o meu lado mediador sobre ele. Quando eu faço uma tentativa de conciliação numa audiência arbitral. Então, o que me preocupa mais, Darcio, é o número de contratos que estão usando a cláusula de arbitragem. Porque eu acho que a arbitragem ela é um fator elisivo de litígio. Porque o sujeito não entra numa aventura na arbitragem. Eu contei ontem um fato lá no IBAP, vou repetir aqui, me permitam. Logo nos primórdios, talvez em 2000, alguma coisa assim, eu tenho um grande amigo que era desembargador e o irmão era diretor de uma empresa, eram 3 ou 4 diretores. Essa empresa eu vinha descobrir que ela detinha um know-how da área siderúrgica, empresa alemã, e ela contratava subempreiteiros para executar as obras dele. E eles tiveram uma notificação da instituição de arbitragem. E esse amigo, irmão desse meu amigo, falou, você podia ir lá, porque o Fernando falou que você lançou um livro aí, não sei o quê, queria que você possa. Aí fui lá conversar com um alemão, que era o CEO da empresa. Aí eu todo entusiasmado, falando tudo isso que vocês falaram aqui, e que eu falei. Na hora que eu terminei, o alemão bateu na mesa e falou, nunca mais tem arbitragem aqui. Eu acho que eu falei errado, né? Fiquei decepcionado, aí que eu entendi. Como a relação dele era com o subempreiteiro, ele queria asfixiar o cara. Ele não queria arbitragem. Não interessava estrategicamente a ele que o subempreiteiro entrasse numa arbitragem. É isso que você falou, em 1, 2 anos no máximo, era contrato, o cara fez a mais, não recebeu. Ele iria. Agora no judiciário não. Ele asfixiava o cara, passava 4, 5, 6, 7 anos, o sujeito vem e
e faz um acordo lá, tira juro, tira correção monetária, parcela. Quer dizer, interessa esse tipo de coisa. Então, eu acho que a importância para mim maior é da inserção da cláusula arbitral. A cláusula arbitral, ela é importantíssima como demonstração de boa-fé. Aquilo que eu falei é um recado que você dá que quer cumprir. E para só terminar, eu vou pegar o seu gancho, o custo. Você normalmente tem câmaras que variam. Hoje a gente fala em torno de 5% dessas arbitragens nessa faixa. Aí 1 milhão você pode colocar que é um número em torno de 50, 60 mil. Mas você tem câmaras que tem um ticket menor e tem arbitragem expedita, que você pode adotar numa cláusula customizada, que está até determinado valor, você vai adotar a arbitragem expedita. Ela fica mais barata ainda. Exatamente para isso que serve. Então eu acho que, eu não conheço a tabela de custos aqui da CB, mas que seja uma coisa razoável. As associações comerciais no Brasil inteiro eu tenho feito em Santos, tenho feito em Brasília e tenho feito em São Paulo, da Associação Comercial. Eu vejo lá, as custas são bem acessíveis mesmo. Então, eu não acho que isso seja empecilho, não. É empecilho quando se elege como alto, vamos tocar a Câmara tal, é inadequado. Eu gostei muito do seu exemplo, eu uso também para vinho. O cara fala, vinho é caro. Não, vinho é caro. Não, você tem vinhos caríssimos, tem vinho barato. Não é isso? Então, é tudo uma questão de você saber dosar. E outra coisa que eu acho é o seguinte, nós estamos aqui entre engenheiros, né? Casa da construção. A arbitragem privilegia o engenheiro, no caso de uma arbitragem em construção. Se você tiver lá árbitros, por que não engenheiros? Eu prefiro que uma trinca de engenheiros decida uma causa do que um juiz lá que está vendo família, sucessão, uso capião, dívida, tudo. Não é só engenheiro, não, tem advogado também, viu? Não esqueça da nossa classe. Mas é rápido. Você veja que o Francisco Maia Neto, ele é uma pessoa tão capaz que ele faz com que a gente pense. E eu quero lembrar uma frase do Francisco, diz assim, a arbitragem vale o que vale o árbitro. E é importante isso. Os árbitros, eles são julgadores que vão fazer uma instrução espetacular do processo. Buscar a verdade real. E, diferentemente do que você disse, ou seja, quando o árbitro vai, ele é indicado, ele tem que ir lá, dever de revelação, ele tem que responder alguns questionários. E um deles é, você tem disponibilidade, você tem tempo para a arbitragem? Agora, se o cara tem 50, 60, 70, então ele já fere isso, ele já fere esse princípio. Então, veja que a importância também do árbitro, ele analisar, eu sou imparcial, ok, mas estou sem tempo. Então ele tem que ser sério nesse particular. Diz que a arbitragem vale o que vale o árbitro. Desculpe. Francisco tem voo marcado e a gente vai ter que realmente... Vou franquear mais uma pergunta. Nosso amigo lá atrás. Só, obrigado. E é por isso que eu digo assim, viu, a gente tem que fortalecer a Câmara. Porque os árbitros vão vir, né? Vai vir, todos vão vir. Então os árbitros vão ser bons. Então se a gente fortalece o nosso regional, eu acho que isso faz o mercado nosso crescer desse ano, né? Obrigado pelas respostas. Só pergunta aí. Excelente dia a todos. Não sou nem engenheiro, nem advogado, sou da área imobiliária, né? Sou empresário de imobiliária. E ouvi falar de arbitragem fazendo um curso de incorporação. E alguém citou que iria falar com o Nilson Araújo para ver essa possibilidade de acrescentar isso no Cresce, né? Porque geralmente os corretores, as imobiliárias não têm por padrão colocar essa cláusula de arbitragem, mas seria algo extremamente relevante e satisfatório. Antes, primeiro o conselho tem que aderir a esse sistema para que conscientize os corretores e as imobiliárias para se comportar dessa maneira. Isso ou a gente tem alguma maneira de incentivar isso, tipo, colocando no contrato, o conselho tem que estar de acordo antes de ser colocado nos contratos, é isso? Eu respondo assim, me procure imediatamente para eu lhe dizer como é que você coloca no seu contrato, chame seu advogado, converse com ele,
Individualmente, cada um pode empatar nessa relação, combina com a outra parte. Veja, não é nada impositivo. Pelo princípio da autonomia da vontade, a outra parte do contrato tem que aceitar também a arbitragem ou a mediação. Então, eu posso, você peça aí meu contato, eu mando a nossa cláusula compromissória, que você já começa a inserir nos seus contratos. Beleza? Eu queria convidar o presidente Alexandre para encerrar o evento, agradecer aos nossos palestrantes, aos nossos debatedores, e dizer que eu sou entusiasta e é por isso que eu estou trazendo aqui. Quero provocar você, Sobreira, e vou criar aqui um grupo para fazer uma visita à Câmara da Associação Comercial. Um grupo de empresários para fazer uma visita e tal. Evidentemente você vai ter um café bem, um alto café e tal. Fazer uma coisa para interagir, integrar isso aí, para que mais empresas do setor da construção e da incorporação usem a cláusula arbitral. E depois fazer também um tour com o pessoal do IBAP, para que mais profissionais do IBAP sejam os mediadores. Certo? Quero franquear a palavra agora, rapidamente, Francisco. Bate pronto, porque você vai ter que viajar. Você apresentar suas considerações finais, depois o Sobreira, o Aldo e, por fim, o nosso presidente para encerrar o evento. Bem rapidamente, o Alexandre Landim, os colegas de mesa, queria agradecer muito essa oportunidade. Se desculpa a informalidade com que começamos, não permitiu que a liturgia Sobreira fosse obedecida, mas não foi por desleixo, não foi por ingratidão, né? Não, pela própria informalidade do ambiente. Como eu disse, eu me senti muito em casa aqui. Eu queria agradecer demais. Louvável, espetacular, e eu queria deixar só uma mensagem final, como ontem no IBAP e hoje aqui. Não vamos deixar morrer, vamos partir para ações efetivas. Por exemplo, crie uma lista especializada de arte na área imobiliária. Nós fizemos isso na Campinas, estamos fazendo a Associação Comercial de São Paulo, um convênio do Ibradim com a Associação Comercial. Faça o convênio com o Ibradim, nós estamos abertos para isso. Está lá pronto, nós já estamos com 4 convênios já assinados. Procure saber com a nossa diretoria regional da Bahia para fazer isso. Vamos estimular isso e partir para ações concretas. Para fazer mesmo, convidar empresário para ir lá, para usar a cláusula, fazer modelo de cláusulas mais específicas, coisas desse tipo. Para não ficar só nesse discurso. Tá bom? Muito obrigado, um abraço a todos, sucesso. Agradecer o Sinduscom, o CREA, que também faz parte aqui dessa parceria, e o IBAP, né? E a oportunidade de estar aqui conhecendo mais uma vez a competência do nosso Francisco Maia, Aldo Matos, que também é um amigo de longas datas, e assim, colocar a nossa Câmara da Associação Comercial da Bahia à disposição de todos, e essa parceria, enfim, você tem a certeza, o nosso Paulo Cavalcante, presidente da CB, já disse, quanto mais a gente puder entrar em outras instituições, em outras casas associativas, estaremos juntos na tentativa de fomentar cada vez mais esses meios adequados de solução de conflito. Conte conosco, obrigado mais uma vez. Eu queria só reforçar a importância que isso aqui pode ter na nossa profissão de engenheiros aí. Isso aqui a gente pode envolver engenheiros que estão aí aposentados, que estão... que é um conhecimento enorme, que sabem escrever, que são maduros, que são sensatos e que podem ajudar bastante na resolução de conflitos, melhor do que o judiciário. Eu gosto de provocar, tá bom. Passar a palavra para o nosso presidente Landim para as suas considerações finais de encerramento. Primeiro, nós aqui agradecemos a presença de todos vocês. A Sobreira, a casa é sua. Pessoal de Minas, agradeço ao Renato Michel. Assim, foi um prazer recebê-lo aqui e, enfim, eu acho que a gente tem uma relação já acima de Estado e Federação, né? Já nacional, CEBIC, tudo. Aldo, a casa é sua. Fico muito feliz de você voltar. Cada vez que você está aqui, eu fico feliz porque é um aprendizado constante. Arival, você é brilhante. E eu vou tentar encerrar o seguinte, eu falo muito com o meu irmão, eu acredito muito na assertividade técnica.
Ah, sim, lógico. O Arival está soprando aqui, chama o André, o presidente do IBAP. André, vem para cá, está conosco aqui. Uma grande sugestão, Arival, excelente, excelente, vamos sair aqui todos. Eu sempre falo com o meu irmão sobre assertividade técnica. Eu acho que as empresas de engenharia civil perderam um pouquinho a capacidade dessa assertividade técnica, tem que resgatar isso, e a gente está tentando promover aqui na Casa da Construção. Ora, no debate nos grupos de normas, nós temos aqui o Arival, um coordenador do grupo de normas, até porque isso é uma atividade recorrente, é uma constância de propósito. Todo dia tem uma nova norma publicada, tem uma norma cancelada, tem uma norma que está sendo aditada, então a gente precisa ter isso aí. Frente, talvez, às vezes, aí eu vou falar para o público de advogado, a nossa subjetividade jurídica. Mas hoje vocês saíram com uma missão muito maior. Eu acho que essa fala tem que ser transformada, a gente tem que buscar sempre a nossa assertividade técnica e os melhores caminhos jurídicos para nossas soluções. Porque não existia só um caminho, para mim era só justiça comum, hoje tem outras portas. Não era isso que eu queria encerrar, mas na verdade eu vou deixar o encerramento para o André. André, a casa é sua, passa aí o encerramento, bom dia para todos. Agora, Francisco, a gente faz essa reunião sexta da construção, a sexta, principalmente quando tem convidados fora da Bahia, para o pessoal ficar aqui no final de semana. Não me avisaram isso? Na próxima, então, vou ter que lhe convidar de novo para você voltar aqui para estar conosco. É um prazer. Chamar de novo para tomar um vinho lá em Prado Forte, né? Bom, pessoal, eu ratifico aí a palavra de todos. Parabenizar aí o nosso palestrante, que também nos brindou com a conversa ontem lá no IBAP, aos debatedores, doutor José Sobreira, nosso amigo José Alto, enfim, Aldo Matos, desculpe. Bom, então, gostaria de agradecer a todos e parabenizar também a Arival pela iniciativa aí para esse evento, né? Bom, obrigado a todos e um bom final de semana.